Eu fui chamado aqui de profeta do apocalipse, acusado de estar assustando as pessoas que criam conteúdo com inteligência artificial, que dá propaganda fake news. Bom, mas agora parece que todo mundo tá vendo que realmente o YouTube fez uma varredura de canais e vai continuar fazendo essa varredura de canais que não respeitam as políticas. Não é uma guerra contra inteligência artificial. Você pode utilizar a inteligência artificial. Eu utilizei IA no roteiro desse vídeo que você vai ver, na capa desse vídeo que você tá vendo, mas o restante do conteúdo é meu. Então sou eu interagindo com a inteligência artificial da forma que o YouTube quer. John, eu preciso aparecer para isso? Obviamente que não. Dá para fazer isso totalmente sem mostrar o seu rosto com canais dark. Não é uma briga contra canais dark, não é uma briga contra nichos específicos, é simplesmente uma briga contra a automação de conteúdo. Conteúdos que se parecem, conteúdos que são escalados em 50 idiomas diferentes, propagado pelo mundo todo da mesma forma, simplesmente copiando e colando. Essa é a guerra do YouTube atual. Mas pra gente entender tudo isso, eu vou traçar um paralelo desde o nascimento do YouTube, como tudo funcionou, até os dias de hoje na chamada AI Slump. Então se você tá pronto, continua comigo até o final do vídeo. Fala aí, imparável, tudo numa boa? Johnny chegando para mais um vídeo e bom, cada vez mais fica mais nítido que sim, o YouTube realmente está deletando canais aos milhões aqui da plataforma. Não é força de expressão, tá? Foram mais de 12 milhões de canais excluídos da plataforma, principalmente por automação. É óbvio que nesse meio teve pessoas que foram excluídas injustamente e que fica difícil de você conseguir ali recuperar o seu canal. Eu sei, toda vez que uma varredura acontece, a gente vai ver aqui no nosso mapa mental ali com a ordem cronológica de tudo que aconteceu, toda vez que uma varredura acontece, pessoas que criam conteúdo original acabam sendo varridas juntos, infelizmente, tá? E antes de mais nada, deixa eu colocar a minha opinião aqui. Muita gente me critica por conta disso, que eu tô assustando as pessoas e tal. Mas o que eu vejo? Cara, o YouTube não deveria se meter nessa parada. Essa é a verdade, tá? Se tem audiência, se as pessoas querem assistir a esses vídeos, deixa as pessoas assistirem e tá tudo bem. Só que qual é a guerra que acontece? O YouTube não deixa de ser uma plataforma que é focada em ganhar dinheiro. Então o YouTube ganha dinheiro com o anunciante. Se o anunciante não está agradado, se o anunciante não está conseguindo converter as suas vendas, automaticamente o YouTube tem um problema e ele precisa rever algumas coisas. E é isso que ele fez. Só que ele não criou nada novo. Ele mudou uma variação por conta do surgimento das inteligências artificiais, ele mudou o nome de repetitivo para inautêntico ou conteúdo falso, que é nada mais do que conteúdo gerado em massa, conteúdo que não agrega nenhum valor à audiência. É isso que o YouTube está fazendo, só. Ele não mudou uma política, ele não criou uma política nova. Ele simplesmente implementou uma inteligência artificial, e eu sei, isso parece hipocrisia, e realmente, na minha opinião, também é, tá? Implementou uma IA para vasculhar esses conteúdos que são gerados em massa por inteligência artificial. Só que não é só inteligência artificial, tá? Se o seu conteúdo é assim como o meu, se você aparece e o seu conteúdo não tem variação, vai acabar rodando também. Tem muita gente brigando, mas tem conteúdo aqui de propagação de golpes e tal que estão sendo veiculados na plataforma, seja em anúncio ou seja em canais. Mais dia, menos dia vão cair também. Tem conteúdos aqui de nudez explícita que estão sendo veiculados na plataforma. Mais dia, menos dia vão cair também. Isso é o que eu acredito, tá? Não tô dizendo que realmente vai acontecer, mas é o que eu acredito. Esses conteúdos que a galera tá falando de pessoas varrendo a casa seminuas e tal, eu nunca vi, mas acredito eu que vão ser varridos da plataforma também, tá? É só uma questão de tempo até o robozinho chegar nesses canais também. Mas se você olhar cronologicamente, vamos pro mapa mental aqui pra mim não ficar falando só nas minhas palavras. Se você olhar aqui, ó, cronologicamente, a gente tem uma corrida do YouTube sempre na mesma tecla, sempre pegando as mesmas coisas, tá? Desde que ele implementou a política ou as políticas para monetização, ele sempre buscou uma única coisa: satisfação do usuário, ao mesmo tempo que satisfaz também o anunciante, tá? O anunciante precisa converter, isso é um fato. Não adianta a gente brigar, o YouTube só quer qualidade para a pessoa que assiste. Se ele só quisesse qualidade para a pessoa que assiste, esses canais de histórias emocionantes que acabaram caindo aí nessa atualização, nessa implementação da IA, não teriam caído, porque a audiência daquele canal é extremamente fiel, são pessoas que assistem, que gostam, que curtem. Aí tem gente dizendo, mas o que que tem, se é um conteúdo para ouvir, o que que tem colocar somente uma imagem? Cara, se a gente olhar lá nas políticas do YouTube, desde que elas foram criadas, tá? Vou pegar aqui, ó, essa política aqui do YouTube, ó, que é a política de conteúdo falso ou inautêntico, que o YouTube mudou o nome. Aqui, ó, conteúdo que viola essa diretriz, antes a gente tinha aqui, ó, apresentações de slides
com imagens ou texto com pouco ou nenhum valor narrativo, analítico ou educativo. É isso. É aqui que tá caindo. Quando você tem somente uma imagem estática com texto sendo narrado por inteligência artificial ou por pessoa. Se fosse a sua voz narrando as histórias, também iria cair. Por conta disso aqui, tá? Por conta desse conteúdo, dessa política que já existe há muito tempo aqui no YouTube. A única coisa que eu falei já em outros vídeos é a fiscalização que mudou. Mas lá em 2005, 2006, o YouTube surge sem monetização. O YouTube surge como uma plataforma de compartilhamento e não de carreira. Então, simplesmente era um registro, cara. Era como se fosse um vlog pessoal ali, de você compartilhar os momentos da sua vida com as pessoas que você gosta. Logo em seguida se viu que poderia ser um bom negócio, aí não havia AdSense, não havia CPM nem nada. Qualquer coisa era válida desde que atraísse visualizações. Então, você podia subir os seus vídeos aqui do jeito que você quiser. Tanto que o primeiro vídeo do YouTube é um dos criadores no zoológico vendo um elefante, né? É o primeiro vídeo registrado aí nos relatos históricos da plataforma. Em 2007, já logo em seguida, o Google comprou o YouTube e já colocou ali o YouTube AdSense. Em 2007, o YouTube lança o programa de parcerias. Criadores passam, então, a ganhar dinheiro por anúncios. A política da época qual era? Quanto mais visualizações, melhor. O que acontecia? Clickbait. A torto e direito. As pessoas colocavam thumbnails e títulos que chamassem o máximo de atenção e automaticamente tinham visualizações e acabava ali conseguindo o seu dinheiro. O algoritmo era burro ali no bom sentido, né? Quanto mais tivesse ali clique e watch time, melhor era pro YouTube, mais visualizações. Só que aí começou a acontecer alguns problemas, né? Problemas que a gente tem até hoje, de anúncios não converterem. Então, 2008 até 2011, uma corrida por views. O que dominava o YouTube nessa época aqui de 2008 a 2011? Reuploads, vídeos longos artificiais, conteúdo funcional, sons, loops, telas. Eu vi, inclusive, esse momento aqui do YouTube, eu tava recém entrando, eu entrei no YouTube em 2011. E o meu foco já foi diferente pro YouTube, tá? Quando eu entrei pro YouTube já era negócio, eu já pensava no YouTube como negócio desde sempre. A política do YouTube aqui era extremamente permissiva, tinha pouco controle de qualidade, o foco era o crescimento da plataforma. E aqui começa o problema. Anunciantes entram, mas não escolhem onde aparecem. E aí acontece, aqui no YouTube, nessa época, tinha vídeo de televisão sendo upado pra cá, vídeo corte de tudo que era lugar. Cara, era uma salada, era uma bagunça total. 2012 a gente tem a revolução do watch time, ou seja, o algoritmo do YouTube começa então a mudar, a gente começa a priorizar mais tempo assistido e menos o clique. Até 2012 era clique, não importava muito o watch time, a pessoa tinha que clicar. Então isso teve um impacto muito grande, vídeos longos começaram a explodir, sons de chuva, tela preta, loops, acabam crescendo. Agora, se coloca no lugar do anunciante, tá? Eu sei, é muito fácil criar um vídeo de som de chuva e colocar lá no YouTube com 10 horas, com 20 horas. Agora, se coloca no lugar do anunciante que tá queimando dinheiro literalmente para o seu anúncio aparecer quando o cara tá no meio do sono dele. O cara tá dormindo e o anúncio tá aparecendo. Não é interessante para o anunciante, né? Ah, John, mas o YouTube poderia colocar um botãozinho de onde o cara quer aparecer, de onde o cara não quer aparecer. Velho, isso certamente foi pensado, mas provavelmente foi descartado justamente por conta de conversão e por conta de conversas entre anunciantes. É negócio, cara. Ah, John tá defendendo o YouTube. Não, como eu disse, na minha visão, o YouTube não precisaria mexer nisso. Se tem audiência pro conteúdo, não importa o conteúdo que está sendo postado. Mas a visão de negócio do YouTube é diferente, tá? E cá entre nós, custa muita grana você manter os servidores do tamanho que o YouTube tem. Imagina quando a gente vai chegar no ponto aqui, que a galera começou a inundar o conteúdo, que é o AI Slump, que o YouTube tá brigando muito, começou a inundar o conteúdo com automações. Quando surgiu a N8N e os indianos vieram com tudo pra cima aqui do YouTube, publicando vídeos, centenas, milhares, milhões de vídeos diariamente. Bom, aqui, nesse momento aqui do YouTube de 2012, o AdSense paga, mas não converte, ou seja, nós temos um problema. Toda pessoa que anuncia, ela quer ter ROI, que é retorno sobre o investimento que ela fez. Ninguém anuncia só por branding mais, principalmente em plataformas de redes sociais. A gente anuncia para que o nosso anúncio converta grana, ou seja, realize vendas. Se não realiza vendas, automaticamente temos um problema. 2014, então, a 2016, primeiras reclamações de anunciantes. O que acontece aqui nesse período, tá? E toda essa linha cronológica aqui, só para deixar claro, eu montei utilizando inteligência artificial. Esse vídeo vai monetizar, não vai ter problema nenhum, porque eu estou simplesmente pegando tópicos e abordando com o meu conhecimento. É isso que o YouTube quer nos dias de hoje, tá? Um conteúdo mais autoral do que simplesmente réplicas das inteligências artificiais. Beleza. O que acontece aqui, nesse período? As marcas percebem, então, anúncios em vídeos sem contexto, ou seja, a mensagem deles está aparecendo para pessoas que não vão comprar, o público dormindo e também não tem nenhuma mensagem, não tem nenhuma conversão. Quais são as primeiras ações, então? Desmonetização silenciosa, CPM reduzido, ou seja, vai aparecer lá naqueles vídeos, mas você vai pagar menos
menos para anunciar aqui no YouTube. Automaticamente baixa o valor do RPM também. Por isso que esses nichos aqui de sons de chuva, tela preta e tal, tem um RPM ridículo. É 0,0 alguns centavos, tá? É muito baixo por conta disso. E agora, na verdade, esses nichos nem monetizados estão mais, tá? Então, acaba o YouTube classificando aqui como baixo valor no conteúdo e o primeiro corte invisível acontece. O primeiro mexeu só na receita, não se mexeu em derrubadas de canais. Em 2016 e 2017, sons de chuva e tela preta acabam perdendo a monetização. O que aconteceu aqui? Canais ainda ficaram ativos, as views ainda existiam e o AdSense caiu ou sumiu. Nesse período aqui do YouTube, é importante frisar, pelo que eu me lembro, não apareciam anúncios em canais não monetizados. Eu não lembro quando foi exatamente que o YouTube anunciou que ele iria rodar anúncios mesmo em canais não monetizados. Anteriormente, o YouTube só rodava anúncio em canal que fosse monetizado. Hoje, qualquer canal roda anúncio, tá? E eu sei que essa é uma briga também da galera e eu também acho injusto, tá? Mas é uma briga da galera que é, tipo, bater na parede, né? A gente brigar com o YouTube com relação a isso, a gente não vai conseguir mudar nada. Então aqui, uma política começa a surgir. Conteúdo reutilizável sem valor agregado. A primeira política que surgiu do YouTube não foi conteúdo repetitivo. Foi essa aqui, de conteúdo reutilizado. Essa definição se refere a canais que reutilizam conteúdo que já estão no YouTube ou em outra fonte online. Lembra que tinha, galera que é dessa época aqui vai lembrar que tinha os conteúdos com Content ID. Não era Content ID. Creative Commons. Conteúdos Creative Commons, que você poderia reutilizar ilimitado, sem problema nenhum. Mas, de qualquer forma, acabava não monetizando, tá? Os vídeos aqui não geravam receita. Inclusive, tem um gap nesta política aqui do YouTube que o YouTube fechou, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o gap dos cortes. O conteúdo reutilizado se refere a conteúdos que já foram publicados e que são publicados novamente e monetizam. Não deveriam monetizar. Durante um período, canais de cortes acabaram monetizando. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho aqui no nosso mapa mental. Primeira lição aqui pra gente entender, não basta reter, precisa comunicar. 2017 e 2018, existe a crise do Elsa Gate, que é a crise de conteúdo infantil. Hoje, se a gente tem essas políticas todas em cima dos canais para conteúdo infantil, agradeça a esse período aqui, que é o Elsa Gate. O que acontecia aqui, cara? Automação em certa escala ali já era mais fácil fazer e conteúdo repetitivo e perturbador. Aqui surge a política de conteúdo repetitivo, tá? Tinham canais infantis, cara, que colocavam coisas, assim, inimagináveis para as crianças assistir. Era conteúdo voltado à sexualização, conteúdo violento pra caramba, personagens famosos fazendo coisas que nunca fariam, tipo, pegando personagens da Disney e colocando a fazer horrores aqui dentro do YouTube. Então surgiram as políticas de conteúdo infantil, junto também a política de conteúdo repetitivo, tá? As marcas acabam saindo aqui, o CPM infantil colapsa e o YouTube muda as políticas infantis. Aqui o YouTube começa a entender o jogo e ele entende que ele precisa cada vez mais dos anunciantes, ou seja, ele precisa que os anunciantes confiem nele e não só o criador. Cara, o criador está dentro da plataforma e, infelizmente, tá? Eu não estou dizendo que eu defendo, eu só estou dizendo que você tem que jogar o jogo que nós estamos inseridos. Infelizmente, nós temos que respeitar as políticas que o YouTube coloca. E se ele decidir mudar as políticas, cara, a gente tá dentro disso aqui com o nosso terreninho alugado. Eu sei, é ruim falar isso. Eu não gosto de falar isso e não é, o John defende como é que a galera fala agora? As big techs, não importa o que aconteça. Cara, não é isso. Acontece que eu entendo que o YouTube não é meu. Então eu não tenho como brigar contra as políticas que ele coloca. Aqui, em 2018 e 2019, surge a Reused Content, a política de conteúdo reutilizado, basicamente, também, tá? Compilações, reuploads e canais parasitas, que é justamente por conta de tudo isso aqui que a gente viu. Qual é a política explícita aqui? Conteúdo reutilizado, sem transformação, não é elegível para monetização. Aqui a gente tem aqueles fake reacts, a gente tem aqueles canais sendo simplesmente jogados aqui para dentro da plataforma e o YouTube começa a conseguir perceber isso e começa a desmonetizar isso também. 2020, canais de cortes entram no radar. Cara, teve um boom gigantesco que a gente via a timeline do nosso YouTube aqui só com canais de corte. Não sei você, mas só tinha corte. Corte do Flow, corte de não sei do que, corte de não sei do que lá. Era só corte pra tudo quanto é lado. E isso aqui era conteúdo reutilizado desde sempre. Sempre foi conteúdo reutilizado. Só que existia esse buraco. As pessoas conseguiam publicar e monetizar isso. A gente teve ali a explosão de podcasts nessa época e teve também milhares de canais de cortes. O YouTube reagiu. O que ele exigiu aqui? Exigiu edição, contexto e comentário. Ou seja, simplesmente subir corte não monetizava mais. Você precisava adicionar contexto, adicionar comentários ao corte. Ou seja, você pode fazer react sem problema nenhum. O que você não pode simplesmente é baixar
pegar e subir vídeo que nem a galera tava fazendo. Corte sem opinião é risco total, você vai perder a monetização. 2021 e 2022, faceless genéricos começa a morrer. Canais dark, tá? Faceless é canal dark. Canal Dark sempre existiu no YouTube, não é nenhuma novidade. Desde que eu entrei pra cá, por exemplo, o meu primeiro vídeo nesse canal foi um vídeo Dark, onde eu tinha slides e simplesmente passava o meu conteúdo através de slides. Inclusive, quando o YouTube lança essas políticas aqui de conteúdo reutilizado, conteúdos, principalmente conteúdos repetitivos, canais que usavam só slides acabaram se afetando também. Porque aqui, ó, se a gente olhar lá na política, voltando aqui, embora essa política tenha mudado de nome para conteúdo falso, algumas diretrizes permanecem as mesmas. Aqui, ó, apresentação de slides com imagens ou texto acabava tendo problema também. Muitos tinham valor narrativo, muitos tinham conteúdo realmente sendo passado, mas mesmo assim, por conta dessa segmentação aqui, por conta de pegar simplesmente o formato, o YouTube acabou derrubando alguns canais que eram canais legítimos. Não era só slide, né? Não era só a imagem passando. Tinha valor narrativo, tinha valor educativo, tinha valor realmente para a audiência, mas mesmo assim muitos canais acabaram caindo também, tá? A mesma coisa vale para canais de cortes. Muitos que faziam react de cortes e colocavam a sua opinião acabaram caindo também. Então, sempre que o YouTube passa essa onda aqui de limpeza, faz essa limpeza, alguns canais originais acabam caindo juntos, tá? Infelizmente. Vamos lá. 2021, 2022, então, os canais genéricos, os formatos mais afetados aqui de canais dark foram motivacional genérico, quotes mais estoque, ou seja, aquelas histórias do Reddit, né? Aquelas coisas, aqueles simplesmente que você pegava lá histórias do Reddit, colocava os vídeos de stock footage ou colocava vídeo de Minecraft e colocava uma voz robótica sem identidade nenhuma a narrar, o YouTube acabou derrubando. E por muito tempo foi monetizado também. Qual foi a política implementada aqui? Ele não proíbe, mas não impulsiona. E o algoritmo começa a medir distinção. Aqui o algoritmo veio atualizando sempre, vem aprendendo sempre. 2023, e aqui surge as inteligências artificiais e, cara, ela entra com uma fase extremamente tolerante do YouTube. Era permissivo, você podia fazer qualquer coisa com inteligência artificial. É aqui que surge muito curso aí de copia e cola, tá? Utilizando IA em 2023. O que acontece? O ChatGPT, voz neural, automação simples, cara, viram uma bagunça o YouTube total, só que ainda não em larga escala, não tinha uma saturação. Então, o YouTube estava permitindo, os anunciantes não estavam reclamando, então estava tudo certo. O YouTube permitia, monetizava e só observava. Era uma experiência que estava acontecendo. Em 2024, nós temos uma saturação já de IA, de um ano para o outro, tá? E realmente aconteceu o boom mesmo em 2025, no ano passado, e 2026 nós vamos continuar. Mas 2024 a gente tem já um princípio de saturação. Quais foram os sintomas apresentados aqui? O mesmo roteiro, a mesma voz, a mesma estrutura. O fique rico copiando e colando. Copie e cole esse canal gringo e faça milhões. Muita gente ensinou isso aqui, tá? Muita gente falou disso aqui. Inclusive eu, nos primeiros vídeos que surgiram, eu também falei. Eu assumo a minha culpa aqui. Logo em seguida eu percebi que isso era uma furada, que ia dar problema lá na frente e eu mudei completamente a minha linha. Eu continuo dizendo, modele canais lá de fora, utilize conteúdos que já deram certo na plataforma, mas coloque a sua voz, coloque o seu jeito, não só a voz pessoa, tá? A sua voz no estilo da edição, a sua voz no estilo do roteiro, a sua opinião, o seu jeito de construir. E é isso que faz a diferença e é isso só que o YouTube quer até hoje, tá? Se você pegar e tirar o meu rosto daqui, deixar só o mapa mental e eu continuar falando aqui, passando a minha opinião, não vai ter problema nenhum. Se eu pegar tudo isso que eu tô falando, que fica difícil, né? Mas pegar tudo isso que eu tô falando e colocar para uma inteligência artificial narrar e tendo essa minha posição aqui nos vídeos, não vai ter problema nenhum também, tá? Quais foram as consequências, então? Qual foi a consequência desse estouro, dessa saturação da IA? O CPM ficou cada vez mais instável, o alcance começou a diminuir e aconteceram os primeiros alertas. O problema não era a inteligência artificial, o problema é a produção em massa. Ficou muito fácil fazer conteúdo. Em alguns nichos aí, cara, ficou extremamente fácil. Por exemplo, nicho de estoicismo, nicho de espiritualidade, nicho de histórias. Eu acho que o nicho de histórias surgiu mais no final de 24, nem foi lá nesse primeiro boom, foi mais do meio pro fim de 24 que começou a surgir o nicho de histórias e era muito fácil fazer esse tipo de vídeo, tá? E de novo, eu não tô criticando o nicho, eu só estou dizendo que o YouTube tá simplesmente aprimorando uma política que foi implementada lá atrás. Se a gente olhou toda essa cronologia aqui, a gente entendeu que o que tá acontecendo simplesmente é o que aconteceu, por exemplo, na onda dos canais de corte. Existia um gap, que esse gap foi fechado, tá? 2025, o conteúdo repetitivo vira, então, conteúdo inautêntico. Existe uma mudança crítica
crítica aqui. Atualização oficial do programa de parcerias do YouTube, linguagem mais dura e critério mais subjetivo. Basicamente, cara, o YouTube trancou tudo aquilo que ele julgava que violava essas políticas, tá? O que aconteceu aqui? Quais foram os casos públicos que a gente viu? Trailers falsos, histórias fabricadas, finanças genéricas. Nasce oficialmente o conceito de AI SLUP, que é o lixo de inteligência artificial. Aqui, cara, nesse período aqui, surgiu a tal da N8N e todas as automações. O que apareceu de canal? Tem uma reportagem, inclusive, que eu não consegui achar aqui pra colocar, e também se eu tivesse achado, eu acabaria não colocando por conta de medo de levar algum tipo de strike. Mas tem uma reportagem que mostra canais indianos ou casas indianas simplesmente lotadas de celulares, computadores, os caras gerando conteúdo à torto e direito com automações. Quem tinha mais grana acabava conseguindo fazer escalas. Cara, eu tive acesso a algumas coisas assim, tá? O que acontecia? Os caras tinham grana, automatizavam ali, contratavam programadores, automatizavam alguns canais, sei lá, 100 canais, 200 canais. Esses canais, 2, 3 davam certo, eles conseguiam grana para automatizar mais tantos e mais tantos. Eles tinham uma operação em larga escala, tinha gente fazendo mais de 1 milhão mês com o N8N, com automações, tá? Só que estavam fazendo esse dinheiro, tinha audiência para assistir, como eu disse, eu acho que não teria problema, as pessoas estavam assistindo, mas violava política já existente de conteúdo repetitivo. As histórias eram sempre muito parecidas, o formato era sempre muito parecido, conteúdos gerados em massa. Sempre que teve conteúdo repetitivo, teve também junto aqui essa parada aqui, ó. Conteúdo produzido em massa usando um modelo semelhante em vários vídeos. Sempre que existiu essa política de conteúdo repetitivo, existiu o conteúdo produzido em massa. Hoje, produzir em massa ficou muito mais fácil por conta da IA. Antigamente, cara, dava pra produzir em massa com slides, dava pra produzir em massa com mapa mental, dava pra produzir em massa simplesmente ligando a câmera e falando qualquer asneira, dava pra produzir em massa simplesmente fazendo caras e bocas pra react. Era produção em massa também, tá? Então, o YouTube, ele não criou uma política nova. Eu sei, parece que eu tô só defendendo o YouTube. Como eu disse, eu não tô só defendendo, tá? Eu acho errado derrubar canais de pessoas que estavam trabalhando sem um prévio aviso, pelo menos. Sem pelo menos dizer, cara, isso aqui, olha, dá uma olhada, isso aqui viola a nossa política, tenta melhorar daqui pra frente e cria um novo jeito de criar esse conteúdo. Beleza, faz de um jeito diferente. Mas não, ele simplesmente derruba e sempre foi assim, tá? Então, o YouTube em 2026, ele passa a ler autoria de intenção. O YouTube de hoje, ele analisa roteiro, voz, padrão narrativo, intenção editorial. Ele quer conteúdo que tenha pessoas fazendo. A nova regra implícita é, se parece produção industrial, perde valor. O AdSense agora paga por confiança e não por volume. De verdade, cara, eu espero que você tenha entendido toda essa linha cronológica, eu espero que tenha ficado bastante claro. Eu sei, parece que eu tô só defendendo a plataforma e eu não estou, embora eu ache que sim, o YouTube só aplicou política que ele já tinha aqui dentro, tá? A minha visão é essa, eu sei, você vai brigar comigo, eu sei disso, mas eu acho que o YouTube simplesmente foi mais severo, mais rígido com as políticas que ele já tinha colocadas lá para quem leu aqueles documentos. Quem leu aqueles documentos entendeu que o YouTube simplesmente apertou em cima de coisas já existentes e não criou nada novo nesse momento, tá? Ele faz algumas alterações na política, muda um nome, mas não muda o teor da política em si. Conteúdo que parece produzido em massa sempre foi proibido. Sempre não, né? Desde que surgiram as políticas, ele foi proibido aqui no YouTube. O que fica pra nós de lição em 2026, que é a mesma que eu já venho pregando desde quando eu percebi que aquilo ali ia dar problema, 2022 talvez, 23, exagerando, eu percebi que aquele tipo de conteúdo ia dar BO, crie o seu próprio conteúdo. Pegue temas, modele títulos, modele capas, não tem problema nenhum nisso, mas crie o seu próprio conteúdo. Seja você nos seus vídeos. Coloque as suas emoções. John, o meu conteúdo é de espiritualidade. Eu tenho um canal de orações. Como é que eu vou ser eu? Cara, eu sempre briguei com esse nicho, tá? Com a galera que me acompanha há bastante tempo sabe. Eu sempre briguei entre aspas, tá? Eu acho um nicho excelente para você passar uma mensagem de fé para as pessoas. Mas é você passar a mensagem de fé. Não é a IA passar a mensagem de fé. É você passar aquela conexão que você quer que a pessoa tenha com o divino. E não a inteligência artificial. Ah, John, o meu canal é de estoicismo. Então estuda estoicismo. Entende como funciona a filosofia. Coloca a sua posição dentro da filosofia também. Não seja só uma cópia dos filósofos. Coloque ali o que você vive. Coloque ali o seu dia a dia. Coloque ali as coisas que você pratica de estoicismo. Ah, John, o meu canal, não importa o que seja, entende? Por isso que eu sempre disse, sempre defendi para você criar canais naquilo que você estuda, que você entende, que você ou tem interesse de entender. Coisas que você tenha paixão, que você tenha habilidade, que você
você tenha o interesse de desenvolver habilidades, porque assim fica muito mais tranquilo de você produzir um canal autêntico, um canal que não vai passar por problema nenhum com as inteligências artificiais, com as atualizações que o YouTube vem a fazer, porque o canal é seu, o canal tem a sua impressão digital por trás dele. É isso que eu sempre preguei aqui no meu canal e sempre fui vaiado por isso, né? Sempre pessoas dizendo, o John é bobo. Muita gente que me acompanha aqui foi atrás de pessoas que diziam, enquanto os caras do autoral estão falando para você perder tempo criando uma identidade para o seu canal, eu venho aqui e te digo, copia, cola, automatiza que você vai ficar milionário. Enquanto aconteceu esse buraco no YouTube, você conseguiu surfar. E parabéns para quem conseguiu. Agora, a minha visão sempre foi de você criar conteúdo que realmente gere valor para quem assiste. O ponto fundamental é valor para quem assiste e o ponto implícito é valor também para quem anuncia no seu canal. Quem anuncia no seu canal consegue conversão, consegue uma audiência fiel, consegue pessoas que estão ali para realmente assistir um conteúdo ou pessoas que estão ali para botar uma tela preta e dormir. Fica essa reflexão aí no final desse vídeo, beleza? Espero de verdade que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o seu like para que ele possa chegar mais longe. Aqui, mais um vídeo onde eu explico esmiuçadamente o que é a tal da AI Slurp para tirar todas as dúvidas da sua cabeça. Basta assistir esse vídeo aqui. Clica aí, a gente se vê lá. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima, seja imparável. É nóis. Tchau, tchau.